Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós vivemos num mundo materialístico e é fácil muitas pessoas dizerem: a minha fé não é suficientemente forte. Algumas pessoas dizem: eu parece que não consigo desenvolver a minha fé suficientemente para ser salvo. Queridos irmãos, vejam comigo aqui, se faz favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Queridos irmãos, é impossível agradar a Deus, a não ser que nós, de facto, acreditamos que Deus existe e que Deus é aquele que nos vai recompensar ou castigar se formos obedientes, mas é aquele que nos vai julgar, mas que nos vai recompensar ou galardoar, isto é, dar o galardão, dar a recompensa pela nossa obediência. Temos que acreditar nisso. No capítulo anterior, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, lê-se: todavia o meu justo viverá pela fé. Vivemos pela fé? Vivemos mesmo pela fé? E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não podemos retroceder, andar para trás. Não podemos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, isto é, do nosso ser vivente. Queridos irmãos, é necessário ter uma fé vivente. Precisamos de ter e viver pela fé. Como? Obedecendo a Deus, porque acreditando no que Ele diz e reconhecendo que Ele é o nosso galardoador, é Ele que nos vai recompensar, e por isso temos que fazer o que é agradável a Ele, para podermos viver, como diz, viverá pela fé. Não, viverá pela fé quer dizer agora, mas também vir a ter a vida eterna por causa da fé. E viver sempre, eternamente, tendo fé em Deus. Então, o que é que significa viver pela fé? Queridos irmãos, fé não é simplesmente um pensamento positivo. Porque pensamento positivo é confiança em você próprio, no seu eu. A fé não é uma emoção. A fé não é um sentimento ou um sentimentalismo hipócrita. Não é uma coisa santimonial. Ou, digamos assim, ser um beato fingido. Porque isso são sentimentos e emoções da carne, de
coisas que vemos, ouvimos, provamos com a nossa boca, cheiramos e que sentimos. Por isso, fé não é nada físico. Fé é um assunto espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, vejamos então no versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós devemos andar, viver pela fé. Isto é, crendo em Deus, acreditando em Ele e reconhecendo que dele receberemos a recompensa. Então vejamos um bocadinho mais, lendo de novo Hebreus, como acabámos de ler há pouco. Vimos que Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E por isso precisamos de ter uma completa, absoluta confiança, um completo reconhecimento que Deus existe e que Ele nos abençoa por fazermos o que Ele nos diz para fazermos, porque Ele é o galardoador, Ele é aquele que nos recompensa por fazermos o que é agradável a Ele, por obedecer a Ele. Então, fé é crer em e ter confiança no Deus invisível, em que Ele é capaz de executar o que Ele ainda não fez e que a carne mortal é incapaz de fazer. E por isso, fé é algo que é adquirido. Continuando a ler no versículo 8 de Hebreus capítulo 11, no versículo 8 de Hebreus capítulo 11, vemos aqui um exemplo de Abraão. E neste capítulo vemos vários exemplos de fé. Mas vamos simplesmente, hoje, brevemente, analisar dois. O primeiro que vamos analisar é de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Sem saber aonde ia. Imagine, você vive onde vive e diz, sai de onde está a tua família e vai para aí. Para onde? Não sabia aonde ia. Isso é uma provação. Isso é um teste. Um teste de acreditar em Deus. Sim, é de acreditar em Deus. É ter completa confiança no Deus invisível. Que Ele é capaz de cumprir a promessa dele. Vejamos então essa situação que está aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Te mostrarei. Vai andando e eu te depois direi aonde vais. E de ti farei uma nação, isto quer dizer que dos teus filhos,
ou dos teus descendentes, vai sair uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sê tu uma benção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através da tua descendência. Toda a humanidade será abençoada. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Sim, já não era uma criancinha. Já tinha 75 anos. Ele então saiu, em confiança. Queridos irmãos, é um exemplo de fé. Ele saiu, ele atuou, ele acreditou no que Deus disse. E depois vê-se, um bocadinho mais adiante, em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, porque eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Ora, depois destas coisas é em referência ao que aconteceu no capítulo anterior, e no capítulo anterior vê-se em que Ló tinha sido levado cativo e Abraão foi foi lutar para a defesa de Ló, e depois Abraão deu a Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, deu a ele o dízimo. Por isso vemos que o dízimo foi muitos antes de Moisés, muito antes do que nós chamamos a Antiga Aliança. E depois vê-se também no versículo 17, após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Isso dá uma indicação histórica de quando isso aconteceu, e foi cerca de 10 anos depois dele ter saído da terra em que ele foi dito para sair. Quer dizer, que ele então já tinha aproximadamente 86 anos de idade. E depois vê-se aqui em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, e diz assim: Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Sim, porque ele está a falar o teu herdeiro, que será gerado de ti. E em versículo 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Acreditou. Não teve dúvidas. Acreditou. Mas ele teve que esperar. Falando fisicamente, o nascimento do filho Isaac seria impossível. Porquê? Porque a sua esposa tinha 10 anos menos que ele, e por isso ela já tinha uns 76 anos, que é uma idade em que as damas já não têm bebés. Então vejamos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 11 e 12. Hebreus, capítulo 11,
Versículo 11 e 12. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Poder. Por um milagre. De poder vir a ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade. Pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela já tinha passado a idade de poder ter filhos. Mas foi-lhe dado a ela o poder para ser mãe. Um milagre. Um milagre. Mas ainda foi depois, porque ainda quando ela deu de nascer ao Isaac, foi ainda mais tarde. Uns cerca de 16 anos mais tarde. Ou 15 anos mais tarde. Vejam aqui no versículo 12. Por isso também, de o Abraão e a Sara, os dois eram uma carne, daquele. Os dois que são uma carne, aliás, já amortecido, porque a Sara, falando fisicamente, já não tinha capacidade de ter um filho, por causa do avançado de sua idade, mas Deus milagrosamente deu-lhe isso a ela. Versículo 12. Por isso também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. E assim de um casal, mas também de um filho, o Isaac. E assim isso vê-se a fé deles. A fé deles, a confiança deles. E conforme Abraão passava por estes testes, de estar à espera de ter um filho, mas não tinha um filho, e já tinha 86 anos, e depois 90 anos, e depois 95, e depois 99. E ainda não tinha tido um bebê. E, aliás, a promessa inicialmente foi em Gênesis 12, que lemos quando ele tinha 75 anos. Agora estamos a ver, 25 anos depois, quando ele teve, 24 anos depois, quando ele era 99, então veio a ele esta outra promessa. Mas vemos aqui que a fé dele, através desta provação de que não podiam ter filhos, mas Deus disse que iam ter um filho, pelos quais todas as nações seriam abençoadas. Deste casal, de Abraão e Sara, Ora, vejam então aqui em Gênesis, capítulo 17, Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, como eu disse, seria 24 anos depois de quando ele inicialmente saiu da sua terra, da terra dos seus pais, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sei perfeito. Farei uma aliança contigo. E depois, um bocadinho mais adiante, diz, no versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Sereis pai de numerosas nações. Ora, ele já tinha 99 anos. Abraão não será o teu nome, e sim Abraão, por pai de numerosas nações te constituí. E depois vejam no versículo 17. Então se prostou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Sim, porque tinha 99, mas de ser mais 9 meses, isso estava a ver, já que teria então 100 anos. Dará à luz Sara com os seus 90 anos. Vê-se aqui que ela tinha 10 anos menos que ele. Ela
com 90 anos, muito para lá do período que podia ter bebés, teve um bebé, o Isaac. E depois a história aqui vê-se, olha, tomara que viva Ismael. Mas Deus lhe respondeu, versículo 19, de facto, Sara, tua mulher, te dará um filho. Vai ser de Sara, não é dessa concubina. E lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança. O filho da tua carne são um, Abraão e Sara. E então vemos aqui, um bocadinho mais adiante, no versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. Vê-se aqui que é um ato de fé viva e viver na fé. Imagine, já tinha, quando deu à luz, a Sara teria 90 anos, o Abraão tinha 100 anos, e é um ato de fé viva, de viver pela fé. Não tiveram dúvidas, não tiveram medo, não tiveram ansiedades, não tiveram preocupações. Deus prometeu e Deus não quebra a sua promessa. Deus é capaz de fazer o que é impossível ao ser humano sem Deus. Isto é, a carne mortal por si própria não pode, a não ser que Deus faça um milagre para nós vencermos quaisquer provações que tenhamos. E por isso a pergunta que eu quero fazer é: realmente acreditamos em Deus? Realmente reivindicamos as suas promessas? E vejam que mais tarde ele veio a ter Isaac, e quando Isaac já tinha um certo número de anos, talvez adolescente ou mais que isso, em Gênesis capítulo 22, versículo 1, depois destas coisas pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho Isaac, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Olhem esta pergunta aqui. Ele perdeu tempo e começou a dizer: olha, vou fazer, não vou fazer, vou, não, como é que pode ser, não, olha, no meu caso, não pode ser, Deus fez um erro, não pode ser, ele disse que muitas nações iam ser abençoadas pelo meu filho, como é que é isto? Não vou fazer isto. De madrugada, levantou-se, pois, Abraão, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaac seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Não houve dúvidas. Não houve demora de tempo. Veja então agora aqui em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11.
Vejamos então versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, sim, foi posto à prova, houve uma provação, uma dificuldade, um teste. Ele ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem lhe tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porquê? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Queridos irmãos, ele teve confiança em Deus, não teve dúvidas em Deus. Ele estava completamente convencido que o que Deus disse que ia fazer, que ia abençoar a ele através de Isaque, que Deus o ia realizar. E assim, Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. Isso não foi só nisso. Veja também em Gênesis capítulo 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Antes de Moisés. Antes da antiga aliança. Queridos irmãos, Abraão obedeceu a Deus. Queridos irmãos, a lei de Deus não está abolida. Não está abolida no Novo Testamento. A lei de Deus continua. E, aliás, isso foi o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penses que vim revogar a lei. Não penses que vim acabar com a lei. Ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Sim, para obedecer a lei, mas para cumprir. Cumprir o quê? Por exemplo, no caso dos profetas, é cumprir o que os profetas diziam. E da lei, a lei também dizia, também profetizava acerca de Cristo. Jesus Cristo, por isso, cumpriu, preencheu a lei, cumprindo as profecias da lei que ainda não estavam completadas, assim como o que os profetas disseram. Por exemplo, vocês leem em Êxodo 12 acerca do Cordeiro da Páscoa. E depois leem em Isaías 53 a profecia acerca de Jesus Cristo era esse Cordeiro da Páscoa. Por isso, a lei apontava para o Cordeiro da Páscoa. Os profetas estavam a apontar para o Cordeiro da Páscoa. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lemos que Cristo era e é, ou foi, o Cordeiro Pascal. E por isso, essa lei e esses profetas foram cumpridos. Porque essa lei apontava para Cristo. E esses profetas apontavam para Cristo. E essa lei, por isso, foi completada. Ele não veio para revogar a lei, veio para cumprir a lei. Os sacrifícios na lei, por exemplo, em Levíticos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, os sacrifícios apontavam para o verdadeiro sacrifício, como lemos em Hebreus capítulo 10. Leiam Hebreus capítulo 10,
do versículo 1 até o versículo 14. Porque vê-se que essa lei cerimonial, vejamos aqui brevemente, Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz, ora visto que a lei, isto é a lei de sacrifícios, a lei dos sacrifícios tem sombra dos bens vindouros, que apontava para coisas vindouras. Quais? Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, como o nosso Cordeiro Pascal, como o nosso Cordeiro que foi sacrificado por nós. Mas a lei também aponta, por exemplo, em Levíticos 23, para os dias santos, que são sombras de coisas vindouras, que são sombras do plano de Deus para a humanidade. E por isso, essa lei de sacrifícios, essa lei apontava que tem sombras para coisas vindouras. E, particularmente, falando aqui a lei de sacrifícios, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes dos sacrifícios, como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente lhes oferecem. Vemos, por isso, está a falar da lei de sacrifícios. Senão, de outra sorte, teriam cessado de ser oferecidos. Entanto, estes sacrifícios, lê-se no versículo 3, faz recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso estava a falar aqui, no versículo 1, que a lei é a lei de sacrifícios. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, o corpo de Jesus Cristo, para fazer a tua vontade, como lês em versículo 7. E depois no versículo 9 diz, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus Cristo veio à carne para fazer a vontade do Pai, para ser a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, como lemos no versículo 10. E por isso, irmãos, por uma essa oferta, no versículo 14 de Hebreus 10 diz, uma única oferta, o sacrifício de Jesus Cristo, aperfeiçoou para sempre. Porquê? Porque não é preciso fazer um sacrifício de Jesus Cristo outra vez, e outra vez, e outra vez. É só uma vez. Quantos estão sendo santificados? Nós estamos sendo aperfeiçoados. E por isso, irmãos, Jesus Cristo cumpriu a lei. Não a revogou. Essas leis de sacrifícios simplesmente apontavam para Cristo, mas a lei espiritual dos 10 mandamentos e outras leis que vêm com elas de Deus, como o dízimo, que vieram muito antes da antiga aliança, continuam. Porque Jesus Cristo veio para cumprir a lei, não para a revogar. Jesus Cristo veio para cumprir o que a lei dizia em Levíticos 23, 11, que ele seria aceito para o nosso bem, para o nosso benefício, porque ele veio ser o nosso sumo sacerdote, através da ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, versículo 6. E então ele nos enviou a promessa do Pai, como lemos em Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E essa promessa do Pai é o Espírito Santo, como lemos em Atos 2, versículo 33. E por isso vemos que Jesus Cristo cumpriu a lei. A lei de Deus não está eliminada. A lei de Deus continua. A lei de Deus estava na secção da Bíblia que nós chamamos o Antigo Testamento, mas que é a secção
do Pentateuco, ou da Tora, dos profetas e dos escritos, essa lei continua no Novo Testamento. Não muda. Ora, vimos um exemplo de fé, o exemplo de Abraão. Outro exemplo muito, muito encorajador é o exemplo que se vê em Daniel capítulo 3. E sim, há muitos outros, irmãos, mas vejamos brevemente em Daniel capítulo 3. Vamos começar a ler no versículo 4 a 6. Daniel capítulo 3, do versículo 4 a 6. Bem, vamos ler do versículo 3. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província. Quer dizer, todo o mundo oficial do governo, todas as pessoas, para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, que ele tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Continuando a ler no versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se que a vós todos, ó povos, nações e homens de todas as línguas, de todas as nações, no momento em que ouvires o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E aquele que não se prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. E vocês sabem muito bem que isso é contra a lei de Deus. Porque a lei diz: não adorarás outros deuses. E veja um bocadinho mais adiante, no versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo o homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da gaita e tudo, e toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas há uns homens judeus que tu os constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Tem uns homens aí que tu destes autoridade a eles. Sadraque, Misaque e Abednego. E estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Misaque e Abednego. E trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Misaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Isso é verdade? Versículo 15. Agora, pois, disse o rei, está dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, blá, 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 prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? O que é que você ia fazer? Você está numa situação
em que, olha, você tem que fazer isto ou vai perder o seu emprego. Ou você tem que fazer isto ou a sua vida está em risco. Você tem que, por exemplo, baixar-se à marca da besta. E se não fizer isso, você não pode comprar ou vender nada. O que é que você ia fazer? Uma questão de fé e de crer em Deus. E veja então o versículo 16. Responderam Sadraque, Misaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Irmãos, quando eles foram confrontados com esta situação, não tiveram uma dúvida, responderam logo. Não houve qualquer hesitação. A resposta estava na ponta da língua. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo diante das tuas mãos, ó rei. Se não, se ele não nos quer livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem do ouro que levantaste. Isto é coragem, irmãos. Isto é viver na fé. Eles escolheram morrer em vez de só desobedecerem a Deus. Isso é confiança perante tribulações. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, furioso, e transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Misaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. A provação, o teste, ficou 7 vezes mais forte. Você já experimentou em que você tem provações e conforme você obedece a Deus, a coisa fica pior e pior e pior? E depois lemos um bocadinho mais adiante, no versículo 25. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens, porque depois foram atirados lá para dentro da fornalha. E então o rei disse: eu, porém, vejo 4 homens. Porque foram 3 deitados lá, não é? Eu vejo 4 homens soltos, que andam dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus, como talvez devia de ser traduzido mais corretamente. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa. Falou e disse: Sadraque, Misaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Misaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Queridos irmãos, confiaram nele. Isso é fé vivente. Isso é viver pela fé. Eles chegaram a um ponto de ruptura, um ponto que os podia quebrar.
E perante esse teste absoluto, eles tiveram fé absoluta em Deus. Queridos irmãos, nós temos que confiar em Deus e ultrapassar, vencer as nossas provações. Confiar e obedecer perante provações. Esta obediência é o que precisamos de fazer. Obedecer a Deus, às leis de Deus, embora haja provações. É o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículos 16 e 17. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Porque me chamas bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, isto é, para dentro da vida eterna, guarda os mandamentos. Jesus Cristo, a instrução de Jesus Cristo. Quando alguém lhe perguntou: Mestre, que devo de fazer para ter a vida eterna? Jesus Cristo disse: se queres entrar para dentro, para teres uma vida eterna, obedece aos mandamentos de Deus. Essa é a instrução de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus Cristo obedeceu às leis de Deus. Vejam em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, Deus e Jesus Cristo são um em sentido e são os mesmos mandamentos, não são mandamentos diferentes. Jesus Cristo obedeceu às leis de Deus e teve confiança em Deus. Veja em João capítulo 5, versículo 30. João capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim daquele que me enviou. Não tinha confiança em ele próprio, mas confiava em Deus, porque buscava a vontade do Pai. Queridos irmãos, podemos ter fé em nós próprios? Podemos ter confiança em nós próprios? Não, Jesus Cristo até ele disse: não posso fazer nada de mim, não tenho poder nenhum. Eu quero fazer o que o Pai diz para eu fazer. Eu confio no Pai. Em João 14, versículo 10. João 14, versículo 10. Diz: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Jesus Cristo confiou em Deus. O Pai estava em Jesus Cristo através do Espírito Santo e nós temos que ter a mesma fé, a mesma confiança que Jesus Cristo teve, a fé de Jesus Cristo. Confiar em Deus, porque o Espírito de Deus está em nós.
aqueles que dizem nas igrejas mundanas de hoje, que Jesus Cristo obedeceu a lei e agora nós não precisamos de obedecer, obedeceu a lei em vez de nós. Isso é falso, irmãos. Esses são mentirosos. Esses parecem como anjos de luz, mas estão a mentir. Veja em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, parecem ministros de Jesus Cristo. Esses são apóstolos, esses são pastores falsos, transformando-se em pastores, como se fossem pastores de Deus, de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás transforma em anjo de luz. Esses ministros, estes pastores que parecem tão boas pessoas, mas que estão a dizer que não precisam obedecer às leis de Deus, porque estão salvos de graça. Sim, estamos salvos de graça, mas por causa disso dizem, não precisamos obedecer às leis de Deus, porque já estamos salvos. Não, irmãos, temos que obedecer às leis de Deus. Sim, somos salvos de graça, somos justificados de graça, digamos assim mais corretamente, mas uma vez justificados temos que obedecer a Deus. Uma vez que estejamos, digamos assim, fora da prisão, não podemos continuar a desobedecer as leis que nos puseram na prisão. Saímos da prisão, desta morte por causa do pecado, porque o salário do pecado é a morte, saímos desta morte, somos redimidos da morte, de graça, mas uma vez que somos redimidos, não podemos continuar a quebrar a lei para sermos ou recebermos o salário do pecado de novo. Temos que obedecer. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos a lei de Deus pela fé? Não, irmãos. Não, irmãos. De maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque obedecer a Deus em confiança a Ele é obedecer à lei e por isso temos confiança. Esta fé confirma a lei. A lei de Deus não está revogada, não está anulada. Obedecendo à lei de Deus, a fé é aperfeiçoada. E então isso é um caso de estarmos a crescer sobre um período de tempo, conforme praticamos e obedecemos de uma maneira melhor. Vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é amor. Quando obedecemos à lei de Deus, que é um ato de fé, isso é amor. O cumprimento da lei é amor. Irmãos, Deus é amor. E a lei de Deus é simplesmente uma expressão do caráter de Deus de amor. São 10, digamos assim, canais que nos mostram como exercer ou praticar o verdadeiro amor. E esse amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo de Deus,
como lemos em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado ou outorgado. O amor de Deus em nós é-nos dado pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Não é o nosso amor humano, é o amor de Deus. Queridos irmãos, nós não ganhamos a salvação pelas nossas próprias obras. Não é pela nossa própria confiança. Mas nós temos que confiar em Deus e, através de acreditarmos em Deus, nós vamos ultrapassar e vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas provações. E então, nós estamos a pôr em prática a confiança de Cristo na nossa vida. Porquê? Porque temos o Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, tal como Cristo obedeceu a Deus, nós podemos obedecer a Deus. É esta fé de Cristo em nós. E o Espírito Santo de Deus nos dá amor, o amor de Deus. Porque a lei de Deus é amor. E por isso obedecemos às leis de Deus. Ora, Jesus Cristo tinha fé vivente. Ele tinha a fé de Deus. E quando nós obedecemos através das nossas dificuldades, dos nossos desafios, dos nossos problemas, das nossas provações, nós continuamos em confiança a Deus e isso faz crescer a fé de Deus em nós. E conforme nós fazemos isso, obedecendo a Ele e acreditando em Cristo e arrependendo e sendo perdoados pelo sacrifício de Cristo de graça, sim, de graça, então nós continuamos a andar em frente, crescendo na fé. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Romanos 1, versículo 16 e 17 diz: pois não me envergonho do Evangelho de Cristo. Isto é a boa nova que Cristo nos deu. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, que tem fé, que crê. Primeiro para o judeu e também para o grego, para o gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, nesta boa nova que recebemos por causa do que Jesus Cristo fez por nós, por causa da fé dele. De fé em fé. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Queridos irmãos, isto é uma maravilhosa boa nova que nós recebemos por causa do que Jesus Cristo fez por nós pela fé dele, pela confiança dele no Pai. Nos deu o exemplo. Ele nos comprou de volta, de graça. E isto demonstra a justiça de Deus. A justiça de Deus que é revelada neste Evangelho. Mas agora temos que praticar, acreditar e andar em confiança, confiando em Deus, atuar e obedecer, embora tenhamos dificuldades e provações e desafios. Mas, queridos irmãos, isto é uma confiança mútua. Deus é fiel. E nós precisamos de nos tornar, conforme nós vamos crescendo na fé, nos tornarmos mais e mais fiéis a Deus. De fé a fé. Nós temos que viver
pela fé. Isto é fé vivente. E por isso, como lemos aqui ao fim do versículo 17, o justo viverá hoje, no futuro, e viverá porque vai ter a vida eterna pela fé, pela confiança mútua de nós em Deus e Deus em nós.